Olá, meu nome é Letícia, sou veterinária e hoje eu vou dar algumas dicas de como dar remédio para o seu cão ou gato. Antes de mais nada, eu já queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando algumas dicas e informações sobre cuidado com os pets. Bom, então primeiramente vale lembrar que só deve ser feito o uso de medicamentos em cães e gatos se isso for prescrito ou orientado por um médico veterinário. E isso deve ser feito da forma que ele orientar, então na quantidade e na frequência que for prescrita. Então vamos para as dicas. Se tratando de uma medicação que esteja na fórmula farmacêutica de comprimido ou cápsula, a melhor forma de fazer isso, a forma mais fácil seria escondendo esse tipo de remédio no meio da comida do seu animal. Então você pode pegar a própria ração que ele está habituado, a comida que ele costuma comer, e colocar essa cápsula ou comprimido no meio para ver se isso engana ele, se ele acaba ingerindo junto com a comida. Nessa forma é sempre importante que você verifique se o remédio foi realmente consumido, se depois que ele terminar de comer não sobrou ali o remédio no pratinho dele. Alguns animais selecionam a comida e acabam deixando o remédio, então é importante sempre verificar isso. Se por acaso ele tiver esse hábito de selecionar, o que pode ser feito é usar um petisco ainda mais saboroso, mais apetitoso para ele e envolver esse remédio nesse tipo de petisco. Então isso pode ser feito, por exemplo, com um pedaço de fruta, como um pedacinho de banana. Você pode fazer um buraquinho nesse pedacinho de banana, colocar ali a cápsula ou comprimido, deixar bem tampadinho, para não ficar aquele cheirinho do remédio, só o cheirinho da banana ou do petisco que você for usar, e então oferecer isso de uma forma mais rápida para o seu cão ou gato, para ele ingerir isso sem pensar muito. Como é um petisco diferente, que tem um sabor mais apetitoso, geralmente eles comem isso mais rápido, sem nem perceber que tem ali um remédio no meio. Alguns comprimidos são maiores, algumas cápsulas também costumam ser grandes. E os responsáveis costumam vir com uma dúvida se é possível fracionar esse tipo de medicamento ou abrir a cápsula para diluir o conteúdo em água. Em alguns casos isso até pode ser feito, mas não em todos. Em alguns casos o fracionamento ou a diluição em água pode comprometer a eficácia da medicação. Então é importante que, se você queira fazer isso, se isso for necessário, que você consulte com o próprio veterinário que prescreveu a medicação, se esse tipo de medicamento pode sofrer esse tipo de alteração. Do contrário, é indicado que você procure outras formas de administrar esse remédio. E o que fazer se, mesmo colocando esse remédio dentro de um petisco bem saboroso, se mesmo assim ele seleciona, se ele não engole o remédio junto com a comida? E se você também não pode fracionar esse remédio? O que você pode fazer, o que é indicado de ser feito, é colocar o comprimido inteiro dentro da boca do animal, esperar que ele engula e garantir que assim ele tomou a medicação. Mas como que isso pode ser feito de uma forma mais segura em casa, para você não levar mordida, para você garantir que ele tomou a medicação? Existe hoje no mercado, você encontra em pet shops, sites na internet, um aplicador de comprimido para cães e gatos. Ele funciona como se fosse uma seringa, mas na ponta dele não é um biquinho fino. Você coloca o comprimido nessa ponta e ele tem um êmbolo. Então você consegue colocar esse aplicador dentro da boca do animal sem ter que colocar a sua mão, e assim você aplica rapidamente o comprimido na garganta dele, ou o mais fundo que você conseguir, dentro da boca, por exemplo. E aí depois disso, você garante, fechando a boca, você garante que ele vai engolir, e assim a medicação é feita com mais segurança. Então essas são as dicas que eu dou para administrar medicamentos em forma de comprimido e cápsula. Já os medicamentos líquidos podem ser dados de uma forma diferente. A forma tradicional que a gente mais recomenda é colocando numa seringa, posicionando essa seringa no canto da boca do animal e depositando o conteúdo da seringa, o remédio, dentro da boca do animal, depois fazendo o mesmo procedimento que seria para um medicamento em forma de cápsula ou comprimido, fechando a boca e esperando que ele engula para garantir que ele realmente ingeriu toda a quantidade necessária, prescrita do remédio. Mas o que também pode ser feito em casos de medicamentos líquidos, especialmente esses que são prescritos para mais de 1 ml, o que a gente pode fazer é misturar um pouco com algum petisco em forma líquida. Então, para gatos, sachês, você pode usar aquela aguinha do sachê, o líquidozinho, e misturar com um remédio. Alguns gatos não aceitam assim, mas alguns tomam isso de forma tranquila.
E para cães você pode usar uma fruta mesmo, batidinha, de novo a banana, muitos gostam de banana, então é uma fruta que a gente recomenda bastante. E bater isso junto com o remédio, e isso vai mascarar um pouco o cheiro da medicação. Assim eles vão comer, mas novamente você tem que verificar se todo o conteúdo foi ingerido. E para volumes menores, medicações que são prescritas, por exemplo, em gotas, você pode pingar essa quantidade de gotas prescrita em um petisco sólido, como por exemplo um biscoito. Eles costumam absorver bem, né, o biscoitinho, então você pode pingar isso e fica bem mascarado pelo odor do biscoito. E aí eles comem isso com muita facilidade. Então, para medicamentos líquidos em gotas, eu costumo prescrever dessa forma. Agora, se nenhuma dessas dicas funciona para o seu animal, se mesmo assim ele não aceita que a medicação seja dada, é indicado que você procure um médico veterinário que prescreveu essa medicação para ver se tem alguma alternativa. Algumas medicações podem ser mandadas manipular, então o médico veterinário pode prescrever para que seja manipulado em uma farmácia de manipulação veterinária, e assim eles conseguem fazer fórmulas farmacêuticas diferentes, como por exemplo, para gatos hoje em dia algumas medicações são feitas em forma de pasta oral, que é uma pasta que você pode passar ou no interior do céu da boca, ou até passar na pata dele para ele lamber e assim ele ingeriu a medicação. Existem também outras várias fórmulas farmacêuticas, como transdermal, ou então até medicamentos saborizados especificamente para animais. Então, se nenhuma dessas dicas mais simples funcionarem, o indicado é você buscar realmente um veterinário para saber como que isso pode ser feito. Obrigada por assistirem mais esse vídeo da Pet Mais Vida. Eu espero que as dicas tenham ajudado e fiquem de olho que a gente está sempre postando mais informações sobre o cuidado com cães e gatos.